Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa peça de tecnologia que, olha, literalmente alimenta o nosso mundo, mas que quase ninguém vê. Os retificadores trifásicos. Parece complicado, né? Mas sem eles, pode esquecer. As fábricas simplesmente parariam, os trens de alta velocidade ficariam parados nos trilhos e os data centers que rodam a internet, bom, eles nem existiriam. Então bora entender como esses componentes fantásticos conseguem domar a energia bruta que vem da rede elétrica. Ok, vamos direto ao ponto. O grande desafio da engenharia é o seguinte: a energia que chega na gente pela rede elétrica é a corrente alternada. Ela fica oscilando, sabe? Sobe, desce, como uma onda no mar. Só que os grandes motores industriais, os processos químicos, os servidores, eles precisam de uma corrente contínua, um fluxo constante de energia, tipo um rio, sempre na mesma direção. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente transforma essa maré num rio poderoso e estável? É essa a questão. É exatamente aí que a eletrônica de potência entra em campo. Nessa primeira parte, a gente vai entender o problema fundamental. Por que a energia que sai da tomada de casa não serve para a indústria pesada e por que essa conversão de corrente alternada para corrente contínua é tão, mas tão importante? Primeiro de tudo, vamos esquecer a tomada de casa, aquela de 2 ou 3 pinos. A indústria pesada funciona com energia trifásica. E o motivo é simples: eficiência, pura e simples. A energia trifásica entrega muito mais potência de forma contínua, equilibra a carga na rede elétrica e, o mais importante para a nossa conversa, dá uma base muito mais estável para a gente criar aquela corrente contínua de alta qualidade que a indústria tanto precisa. Tá. Então, como os engenheiros resolveram esse problema pela primeira vez? Bom, como em toda boa história de engenharia, a gente começa pelo mais simples, pelo mais direto. Vamos conhecer a primeira solução: o retificador de 3 pulsos. Foi a topologia básica que deu o pontapé inicial em tudo isso. Esse aí é o retificador de 3 pulsos. A ideia por trás dele é genial de tão simples. Pega-se as 3 fases da corrente alternada e para cada uma delas a gente coloca um diodo. Um diodo funciona como uma portinha, uma válvula de sentido único para a eletricidade, sabe? A função dele aqui é deixar passar só os picos positivos de tensão de cada uma das 3 fases. E aqui a gente vê direitinho como ele funciona. A tensão que sai do circuito simplesmente vai pulando de um pico de fase para o outro, seguindo sempre a fase que está com a voltagem mais alta naquele exato momento. O resultado, tecnicamente, é uma corrente contínua, porque ela não inverte mais o sentido. Mas, vamos ser sinceros, dá uma olhada nessa forma de onda. Ela é tudo menos estável. É uma energia bem torta, de baixa qualidade. E essa irregularidade toda tem nome técnico, é o ripple, ou a ondulação. Se a nossa rede elétrica trabalha a 60 Hz, a saída desse retificador simples fica pulsando a 180 Hz. Para a indústria, isso é um problemão. É uma energia instável, ineficiente, que pode até danificar equipamentos que são super sensíveis e caros. Essa frase aqui, olha, resume perfeitamente o problema. A saída fica só surfando na crista das ondas de entrada. É um começo, é verdade, mas a indústria precisa de algo muito, mas muito mais estável. Algo que se pareça mais com uma linha reta do que com uma montanha-russa. A limitação óbvia do projeto de 3 pulsos levou os engenheiros a uma solução muito mais esperta. Uma solução que virou o padrão da indústria. Chegou a hora de conhecer o retificador de 6 pulsos, o verdadeiro campeão dessa história. E aqui está ele, o retificador em ponte de 6 pulsos. É essa configuração que a gente encontra em quase todos os acionamentos de motores industriais e fontes de alta potência hoje em dia. Sim, ele é um pouco mais complexo, mas a eficácia dele é incomparável. A grande genialidade desse projeto está no trabalho em equipe dos diodos. Em vez de só pegar o pico mais alto, ele usa um par de diodos para capturar a maior diferença de tensão possível no sistema a cada instante. A diferença é entre a fase mais positiva e a fase mais negativa. O que isso significa? Que ele aproveita tanto a parte de cima quanto a parte de baixo da onda da corrente alternada. Com isso, a gente dobra o número de pulsos de energia a cada ciclo. E qual o resultado disso? A frequência do ripple, daquela ondulação, dobra. Para uma entrada de 60 Hz, a ondulação agora vai para 360 Hz. Isso quer dizer que os vales entre os picos de tensão são bem menores, e a gente tem uma saída de corrente contínua muito, mas muito mais suave. Ok, a gente já viu os 2 projetos. Agora, vamos colocar eles lado a lado para uma comparação direta. É aqui que vamos entender, em números e em qualidade, por que simplesmente dobrar o número de diodos representa um salto tão gigantesco em desempenho.
Resumindo, é uma troca bem clara entre simplicidade e eficácia. O projeto de 3 pulsos é mais fácil de construir, claro, mas a qualidade da energia que ele entrega é bem baixa. Já o de 6 pulsos exige mais componentes, mas o resultado é uma energia de corrente contínua limpa, estável, exatamente o que a indústria precisa para funcionar direito. E olha, os números não mentem. Vamos dar uma olhada nessa tabela. A tensão média de saída do retificador de 6 pulsos é praticamente o dobro. A frequência do Ripple também dobra, o que é ótimo, como a gente viu. E olha só o fator de utilização do transformador, o TUF. O de 6 pulsos aproveita 95% da capacidade do transformador. Já o de 3 pulsos fica lá nos 67%. Ou seja, o de 6 pulsos é simplesmente muito mais eficiente. Vamos deixar isso ainda mais concreto. Imagina uma fonte industrial padrão, daquelas de 480 volts de corrente alternada. Quando essa energia passa por um retificador de 6 pulsos, a tensão média na saída, já em corrente contínua, chega a quase 650 volts. Isso mostra o quanto esse circuito é eficiente em extrair o máximo de energia da fonte original. Certo, chegamos ao ponto central. A gente já viu que mais pulsos geram uma energia mais estável. Mas e daí? Qual é a implicação prática disso tudo? Por que essa busca por uma corrente contínua cada vez mais lisinha é o grande objetivo dessa engenharia toda? Esse gráfico deixa tudo muito claro. Dá uma olhada na progressão. Conforme a gente aumenta o número de pulsos, de 3 para 6 e até para sistemas mais avançados de 12 pulsos, a frequência daquela ondulação, do ripple, aumenta drasticamente. E aqui, gente, está o pulo do gato de toda essa história. Uma ondulação de alta frequência é muito, mas muito mais fácil de filtrar. Pensa assim, é como tentar acalmar marolinhas pequenas e rápidas num lago, em vez de ondas grandes e lentas. Para a engenharia, isso significa que dá para usar capacitores e indutores menores, mais baratos e mais leves, para conseguir uma corrente contínua quase perfeita na saída. E a engenharia, claro, não para por aí. Em aplicações de altíssima potência, se usam sistemas de 12 e até 24 pulsos. Eles usam umas soluções bem inteligentes com transformadores especiais para criar ainda mais fases, o que resulta numa energia de corrente contínua incrivelmente limpa e ainda ajuda a cancelar ruídos elétricos que poderiam poluir a rede. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com a ascensão de carros elétricos, energias renováveis e data centers cada vez mais potentes, a demanda por uma conversão de energia perfeita e super eficiente só vai aumentar. Qual será a próxima grande inovação que vai redefinir o jeito que a gente alimenta o nosso mundo? Fica aí a reflexão.